Olá, meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu sou o pastor Dimas Souza e, pela misericórdia de Deus, sou pastor presidente da Assembleia de Deus na cidade de Matinha, estado do Maranhão. E nós estamos nessa jornada do nosso devocional do mês da família, o mês de maio, projeto instituído pela minha convenção aqui assembleiana do estado do Maranhão. E hoje, dia 4 de maio, o nosso devocional traz um tema muito interessante. Não há teatralidade espiritual na família. Não há teatralidade. Teatralidade está relacionado a teatro, a show. Então, não há teatralidade espiritual na família. O nosso texto bíblico, que é base dessa meditação do dia 4 de maio de 2024, hoje, é Mateus capítulo 6 e o versículo de número 5, que diz assim: E quando orares, disse Jesus, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Esse texto aqui em Mateus, onde Jesus, antes de chegar na oração do Pai Nosso, ele preparando ainda os discípulos para aprenderem depois como falar na oração, ele vai estar combatendo a formalidade das palavras no momento da oração. Existem pessoas que, quando vão orar, impostam a sua voz, pessoas que vão orar, especialmente quando se trata de uma oração pública, no microfone, pessoas procuram jogar vocabulários bonitos, palavras bonitas, tem deles que até parece que estão pregando quando estão orando, né? Então, os judeus, quando Cristo fala isso para eles, para os discípulos que eram judeus, eles entenderam esse ponto da mensagem, eles compreenderam o que Jesus queria falar. Aqui na nossa lição trata muito bem desses assuntos. Os judeus, em suas orações, eles tinham costume, eles procuravam usar adjetivos e títulos possíveis dos mais bonitos à pessoa de Deus. O William Bailey, em seu comentário sobre este versículo bíblico, ele diz que havia uma preocupação mais exagerada na parte dos judeus quando oravam a Deus. Existia uma preocupação mais excessiva quanto ao formato da oração, quanto às palavras usadas para Deus ou os adjetivos atribuídos para Deus. Existia mais preocupações nesse sentido do que, na verdade, uma oração sendo um diálogo sincero e real com Deus. Então Jesus, em suas palavras, nas palavras que antecedem a oração do Pai Nosso, Jesus está condenando toda a teatralidade nas nossas palavras no momento da oração. Então, o grande foco na nossa convivência familiar em relação à oração é que a nossa vida espiritual em nossa família deve ser sincera diante de Deus e não meramente um teatro, uma apresentação ou um show de palavras bonitas. E o interessante, queridos, é que quando se trata disso no contexto familiar, é importante a gente saber que os nossos filhos, eles saberão, eles entenderão se as nossas orações são realmente meras palavras bonitas repetidas ou se são verdadeiras, palavras sinceras vindas do coração. Por que eles saberão disso? Porque eles convivem conosco e eles vão fazer a comparação se aquilo que nós falamos é realmente aquilo que nós vivemos. Se os nossos filhos escutam as nossas palavras, eles saberão se aquilo que nós falamos com Deus é a realidade da nossa vida comum e da nossa vida prática. Isso porque muitos jovens na nossa atualidade, eles estão afastados dos caminhos do Senhor simplesmente porque eles perceberam essa discrepância
na vida dos pais. Por exemplo, quando nós oramos à mesa ali com a família, antes das refeições, fica muito claro que nós estamos ali para cumprir um rito religioso que muitas vezes não há tanto significado para Deus. Então, além dos filhos perceberem que as palavras são meramente as mesmas, a oração teatral antes das refeições não reflete a verdadeira gratidão que de fato existe nos nossos corações. Então, um dos grandes exemplos interessantes que nós podemos também apresentar aqui é sobre o irmão Timóteo, o pastor Timóteo, o jovem pastor Timóteo, e o quanto Paulo fala sobre o seu relacionamento no campo familiar e espiritual. Paulo admira, Paulo enfatiza uma sinceridade, uma abolição de teatralidade na vida familiar e espiritual de Timóteo. Por exemplo, Paulo, em uma das suas cartas a Timóteo, ele lembrou que a mãe de Timóteo, que é a irmã Eunice, possuía uma fé não fingida. 2 Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo 5, Paulo diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, Timóteo, a qual habitou primeiramente em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, possivelmente, com toda certeza, esse jovem pastor Timóteo, ele ouvia as orações da sua mãe Eunice. Eunice, assim como a sua mãe Loide, que era a avó de Timóteo, valorizava a prática da oração e não a fazia por mera teatralidade, mas com o coração sincero diante de Deus, perante Deus. Isso conforme o próprio apóstolo Paulo diz, que essa fé sincera de Eunice e de Loide passou a habitar também em Timóteo. Então, meus queridos irmãos, as pessoas ao redor de nós, a começar pela nossa família, eles devem perceber se as nossas orações brotam do coração contrito ou são apenas uma forma para tentar mostrar que somos meramente religiosos. Então, esta é a meditação do nosso devocional do dia de hoje. E agora eu vou estar orando por você e por sua família. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, eu oro a Ti, Senhor, mais este momento em que os Teus filhos estão ouvindo a Tua palavra através desse devocional, dessa meditação diária. E eu peço que o Senhor venha, Senhor, nos conduzir em direção a caminhos retos da comunhão, através do relacionamento contigo, pela oração, Senhor, de uma forma espiritualmente sadia, perfeita e agradável. Que o Senhor venha tirar dos nossos lares, das nossas vidas, toda teatralidade, todo formalismo espiritual, todo religiosismo, Senhor, e que o Senhor nos desperte, nos ensine a termos um coração contrito, voltado para Ti, em nossas orações, juntamente com todos os membros de nossas famílias, Senhor, para que as famílias cristãs possam crescerem sadios na fé, uma fé não fingida, para a Tua glória, para a Tua honra e para a edificação da Tua igreja aqui na terra. É o que eu peço em nome de Jesus e pela fé eu agradeço. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, Deus conserve você no trilho certo que está no coração de Deus para a tua vida. Amém? Até o nosso próximo devocional, Deus assim nos permitindo.